Aleluias. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pelas palmas para mim aí. Foi fraquinho, mas para Deus foi muito maior. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você está preparado para o que Deus tem para você esta noite? A gente precisa estar sempre preparado, né? Para o que o Senhor tem preparado para nós a cada dia. Amém? Glória a Deus. Você está com a sua Bíblia aí? Tem crente aí? Oh, glória! Tem crente aí, igreja? Glória a Deus. Então pega a sua Bíblia aí, vai lá no livro de Provérbios. Então nós vamos ler Provérbio no capítulo 16, no versículo 9, amém? Glória a Deus, aleluias. Todos acharem Provérbios no capítulo 16, do versículo 9. Eu achei que a Ju já ia entregando o começo da palavra, eu falei, essa Juliana tá de brincadeira comigo. Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Então a palavra diz assim, ó: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Amém? Feche os teus olhos. Pai querido, Senhor, aí está a tua palavra, Pai. Nós te pedimos, ser conosco, Senhor, todos os dias. Assim como diz a tua palavra, Senhor, determina os nossos passos para o caminho que o Senhor tem preparado para nós. Nós te pedimos, ó Deus, repreenda agora tudo aquilo que não provém de ti. Ó meu Pai, todo e qualquer espírito, Senhor, que queira vir ao contrário da tua vontade para esta noite, para com as vidas aqui, meu Pai, presentes neste local, a todos que irão assistir esse culto. Meu Pai, que a tua palavra possa vir de encontro à necessidade do teu povo, que teu Espírito tenha liberdade para agir no meio do teu povo, Pai, e que nada possa interferir aquilo que o Senhor quer realizar na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês já sabem, né? Comigo é assim, amém vocês? Amém. Tem que participar, amém? Amém. Se eu pegar dormindo no culto que eu estou pregando, é uma mancada. Glória a Deus. Mas nós, né, planejamos muitas coisas nas nossas vidas, né? A gente planeja e vai, tem gente que põe até no papel, e planeja para daqui 5 anos onde eu quero estar, para daqui eu não estou conseguindo planejar minha próxima semana, mas eu chego lá ainda. Mas a palavra diz que quem determina os nossos passos, de que forma nós vamos chegar aos nossos planos, sonhos, projetos, em tudo aquilo que a gente tem no desejo no nosso coração, é o Senhor. É o Senhor quem vai te colocar no caminho correto, para que você possa alcançar aquilo que Ele tem preparado para você, ou até mesmo seus planos e sonhos. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre, dentro do tema que nós estabelecemos aí, príncipes e reis. Eu quero falar para vocês de 2 reis, pai e filho, um rei e depois um príncipe que se tornou rei. Príncipe, né? O que é um príncipe? Ele é um filho de um rei, de uma pessoa que já está lá no poder, que está aguardando a sua vez de, né, tomar posse do poder, ou ele é simplesmente da família real, porque às vezes ele pode ser primo do príncipe que vai herdar, mas ele é também considerado príncipe porque ele faz parte da família real, amém? Você sabia disso? Eu não sabia disso, eu achava que era só o herdeiro, mas é todo mundo que faz parte da família real. Então você pode dizer, eu faço parte da família real, fala isso. Você está, eu não estou entendendo porque essa dúvida para falar. Você não está aguardando para que venha o reino do Senhor e você possa usufruir de tudo aquilo que Ele tem preparado para você? Então você pode dizer agora, eu faço parte da família real, diga isso. Aleluias, aleluias. E quem é o rei? O rei é aquele que detém o poder absoluto, né, cara? O cara falou, é aquilo e acabou. Por mais que ele tenha conselheiros, por mais que ele tenha toda uma cúpula ao redor dele para poder auxiliá-lo, mas é ele quem determina tudo o que vai acontecer, amém? E para que a gente entre na palavra, eu gostaria que você fosse lá no livro de 2 Crônicas. Eu aguardo você abrir, tem muita gente sem Bíblia, não estou entendendo porquê, mas vai lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 24, e nós vamos ler o versículo 2, 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 2, está bom aí meu áudio? Glória a Deus, aleluias.
Todos acharam aí? 2 Crônicas, capítulo 24, no versículo 2, a palavra diz assim, ó: Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Então eu quero contar para vocês a história do rei Joás. Então o rei Joás, desde pequenininho, ele foi lá perseguido, era para ser morto, tal, e de repente o sacerdote lá, o profeta Joiada pegou ele, acolheu ele, guardou o cara. Com 7 anos ele assumiu o reinado dele. 7 anos de idade, ele assumiu o reinado dele. E eu já quero começar te dizendo o seguinte: para você assumir aquilo que Deus tem preparado para você, não existe um tempo determinado. Se você olhar de repente, poxa, mas o rei Joás com 7 anos já era rei. Era rei. Você acha que você precisa esperar quanto tempo para assumir aquilo que Deus já tem preparado para você? Não precisa esperar muito. Vira aí para a pessoa que está do seu lado e fala: não precisa esperar muito. A gente tem que ter essa certeza no coração, porque no tempo certo, o Senhor vem com aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Só que esta noite, a palavra está começando boa, mas esta noite eu tenho alguns alertas para você. Amém? Então a palavra vai dizer o seguinte: que Joás, enquanto ele era rei, tranquilo, ele estava lá com o profeta auxiliando ele, né, Joás e Joiada era o profeta, tá? Então enquanto o profeta estava lá do lado dele, estava tudo tranquilo. Então ele ia, se aconselhava com o profeta falava para ele. O que eu quero dizer para você? O que o profeta significava aqui no reinado de Joás? A presença de Deus. E é uma coisa que nós não podemos abrir mão em qualquer uma das nossas empreitas nas nossas vidas. Seja assumindo um reinado, seja simplesmente trabalhando no nosso dia a dia, nós não podemos abrir mão da presença de Deus. Amém? Vocês estão com preguiça, gente? Começou a ficar ruim a palavra? Vamos responder o amém? Oh, glória a Deus, senão você vai dormir. Então fica aqui no clima comigo. Amém? Eita lasqueira, vamos pegar no tranco. Então o rei, depois de uma certa idade, ele reinou durante 40 anos, hein? Olha só, o rei Joás reinou durante 40 anos. E em determinado tempo ele disse: poxa, o templo do Senhor foi saqueado, foi destruído, a gente precisa refazer. Então ele começou a ter algumas ideias, né, até advindas do Espírito, para que pudessem, né, juntar recursos para poder reformar o templo do Senhor. Então ele chamou o profeta mais uma vez e disse: olha, eu queria fazer isso e fazer aquilo e tal. E ele pediu para os levitas não fizeram. Normal, né? Qualquer igreja a gente vê isso. Os levitas não fizeram. Então ele foi e chamou o sacerdote lá, o profeta, e o profeta falou: não, a gente vai fazer sim o que você quer. E começaram a colocar alguns impostos para o povo pagar, para poder reconstituir o templo do Senhor. Então foram fazendo, juntaram todo o dinheiro e tudo mais, começaram a cobrar impostos para poder reconstruir o templo. E em tudo que ele fazia, ele pedia o aval do sacerdote. Eu quero te dizer o seguinte, um alerta para você que está em casa, para você que está aqui. Muitas vezes a gente acha que, devido a essa tanta coisa que vem acontecendo, é coisa de pandemia, eu não aguento mais ouvir essa palavra, a gente acha que pode agora só cultuar de casa. Eu não preciso mais de um sacerdote, eu não preciso seguir ninguém, eu assisto um culto da minha casa e acabou. Eu quero te dizer que Deus coloca pessoas para que, como se fosse a própria presença dEle, para te direcionar, para me direcionar. É claro que o véu foi rasgado e nós temos livre acesso à sala do trono, à presença de Deus, mas Ele tem muito mais para você. E você tem 100% de certeza de tudo aquilo que você vive na presença do Senhor? A gente vive cheio de dúvida. Para nós pastores, para vocês que são membros, presbíteros, diáconos, bispos, nós vivemos com as dúvidas, e se não é o Espírito Santo para nos revelar, e se não é aquele nosso companheiro do nosso lado ali, seja o profeta, seja alguém para estar do nosso lado para nos ouvir, nos orientar, nós vamos cair, irmãos. E enquanto o rei Joás seguia pedindo lá o conselho de Joiada, tudo ia bem. Só que a palavra vai dizer
que Joiada morreu. Com 130 anos morreu o profeta. E agora? É claro, nós precisamos ter alguém do nosso lado, mas nós precisamos crescer também. Quando você vai ser o auxílio para o lado de alguém? Você quer ter alguém do seu lado sempre, para que você possa contar, seja seu marido, sua mulher, seja um profeta, seja um bispo, pastor, presbítero, diácono, alguém que te direcione. Não é legal ter com quem você compartilhar, alguém que você chama, vamos orar, e a pessoa já na hora com você. Não é, pastora Kelly? Amém, glória a Deus. Não é legal? Mas e você? Tem sido assim na vida de alguém? Porque a gente tem se preocupado tanto com os nossos afazeres, com as nossas lutas, com as nossas próprias necessidades, que a igreja tem deixado de ser igreja. Talvez você não saiba, mas a igreja não é este templo. A igreja é este templo. É onde habita e precisa habitar a presença de Deus, o Espírito Santo. Mas nós temos sido igreja. Nós temos sido o auxílio. Mas então a palavra vai dizer que o profeta morreu. E agora? O cara que estava lá desde pequenininho, estava junto com o profeta, desde pequenininho seguindo os conselhos, o cara estava sendo até visitado pelo Espírito, tendo boas ideias para seguir o reino e reconstituir o templo do Senhor. De repente o profeta morre. Abra sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas, no 24, nós vamos ler o 17 e 18. Você pode ficar aí no livro de 2 Crônicas, que a gente só vai ler ele agora, tá? Nós vamos ler o 17 e o 18, a palavra diz assim, ó: depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência. Em algumas versões, esses líderes aqui, vai estar como os príncipes, ok? Então, vou ler como príncipes, tá? Depois da morte de Joiada, os príncipes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência. E ele aceitou o que disseram. Então, abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém. Quando nós não seguimos aquilo que o Senhor preparou para nós, quando a gente acha que pode seguir da forma que a gente quiser, qualquer um que chegar perto de nós, vai ser uma palavra de consolo. E mesmo que esta palavra não seja para direcionar na presença de Deus. Nós não podemos achar que somos sertões de Jesus, que a gente pode fazer o que a gente quer na hora que a gente quer, e aí de repente passa uma luta, vem qualquer um falar com você, você já escuta. Você não ora mais, não busca mais. Eu sinto falta de um tempo em que para tomar uma decisão a gente orava. Eu não sei você, mas eu tenho perdido isso, confessando aqui para os irmãos. Porque eu, antes de tomar qualquer decisão, eu orava, nem que fosse por um dia. Peraí, deixa eu orar. E por mais que fosse uma decisão difícil, e fosse uma decisão que precisasse ser tomada logo, eu precisava orar, pelo menos para apresentá-la na presença de Deus. Hoje o que a gente faz? A gente toma a decisão e depois ora. Você está se lembrando aí da última vez que você fez isso? Quase todas? Tomou a decisão e depois orou? Deixou a coisa acontecer e falou, puxa, agora eu preciso orar? Foi isso que aconteceu com o rei. Ele simplesmente recebeu os príncipes. Por quê? Porque era gente importante, gente do reinado, eram os líderes que ele já conhecia. Então vieram até ele e foram aconselhar o rei, porque ele não tinha um conselheiro que era o sacerdote, que era o profeta. Em vez de ele buscar na presença de Deus, que era o que ele já tinha aprendido, ele simplesmente escutou as vozes deles. E largaram de mão o templo do Senhor. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente olha as pessoas falarem do nosso lado, a gente alimenta o nosso coração e a gente larga a presença de Deus.
Quantas pessoas você não conhece que já aconteceu isso? A pessoa chega na igreja e porque o irmão não cumprimentou ela, só porque estava corrido o dia do irmão, ela fala, não vou vir mais na igreja, porque o irmão nem me cumprimentou, nem olhou para mim hoje. Eu estou falando isso como um exemplo simples, tá? Para não dizer que a gente precisa tomar vergonha na cara e entender que nós estamos aqui para servir a Deus. Eu vi abrindo um parênteses, eu vi uma entrevista de um cantor gospel, e ele disse assim, eu acho muito pequeno a gente intitular a música que eu faço para Deus, a música que eu canto para Deus, como sendo só gospel, para um nicho de pessoas, para um grupinho. Eu quero cantar para o mundo todo. Falei, aí já está tudo errado, já deixou de ser louvor. Louvor é quando eu escolho Ele e canto para Ele. Não canto para um nicho, que é a igreja, para um grupo, que são os crentes, mas eu canto para o Senhor e Ele, através da minha música, transforma a vida das pessoas. As coisas estão perdendo sentido, gente. Nós estamos perdendo a noção do que é servir a Deus. Sabe o que parece? A gente vive naquela coisa de automático, sabe? Eu estou aqui, mas minha mente está viajando. Eu estou aqui, mas nem parece que eu estou aqui, porque a minha visão está tão superficial que eu não consigo nem olhar e prestar atenção numa coisa. Se eu sair daqui, vai passar 5 minutos e alguém me perguntar o que estava acontecendo aqui, eu nem sei. Não é? É verdade. Não é por esse caminho. Você pode se sentir um privilegiado por isso? Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluias, então você está entendendo a palavra. Porque o Senhor, mesmo se a gente tomar o caminho errado, olha o que o Senhor fez. Eles tomaram o caminho errado, eles começaram a adorar postes ídolos. Mas o Senhor enviou profetas lá para dizer, olha, vocês estão errados, para falar contra eles e dizer, volta ao Senhor, que Ele ainda vos aceita. O Senhor aceita eu e você da forma que nós somos, mas nós precisamos voltar para Ele todos os dias. Se perdeu no caminho, volte para o Senhor, Ele está de braços abertos. Olha o que Ele fez com o povo, e olha que você sabe que o Senhor, Ele abomina a idolatria. Mas mesmo assim, Ele disse, olha, vai lá, e manda o povo de volta para mim. E a palavra vai dizer que eles não quiseram dar ouvidos. Sabe tudo isso aqui que está marcado aqui? Talvez você possa falar, poxa, eu estou lembrando de uma pessoa lá no mundo que o cara... Não, essa palavra é para mim e para você. São alertas para mim e para você, para que nós possamos ser verdadeiramente igreja. Para que nós possamos ser verdadeiramente servos do Senhor. Para que quando a gente venha a se perder, possamos lembrar, opa, peraí, eu sei. Eu tenho um exemplo, o Senhor me espera de volta e eu posso voltar. Amém? Glória a Deus, esse amém com sono está fogo, Jesus amado. Ai, ai. O Senhor quer te trazer de volta esta noite. Você está disposto? Glória a Deus. O Senhor sempre quer nos trazer de volta, irmãos. Você pode falar para mim, mas pastor, eu tenho orado. Eu busco a presença de Deus, tudo que eu vou fazer eu apresento ao Senhor, mas tem alguma coisa aqui, que é uma coisa totalmente enganosa, que a gente chama de um órgão, mas que guarda todo o nosso sentimento, que guarda coisas lá que às vezes só o Senhor vê. E Ele quer hoje varrer a sala, limpar o quarto, abrir as gavetas e tirar tudo que está escondido de tranqueira e te trazer de volta. Amém? Aleluias. Então a palavra vai dizer que o filho de Joiada, olha só, Zacarias, filho de Joiada. Se você for ler o texto todo, eu não vou ler o texto todo aqui para a gente poder seguir adiante. O filho de Joiada, então, foi cheio do Espírito Santo. E chegou no rei Joás e disse, olha, cara, vocês não podem fazer isso. Por que você está fazendo isso? Você foi lá e tal. Ele falou, peraí, você está de brincadeira. Quem é você? Sabe o que acontece com a gente? A gente é bom em apontar o dedo. A gente é bom em falar, esse irmão aí não pode falar para mim, porque eu não o reconheço como profeta. E o irmão cheio do Espírito Santo tentando salvar a tua vida, e você fala, de você não pode vir nada de bom. Sabe por quê?
Porque a gente escolhe quem pode ser o profeta do Senhor nas nossas vidas. Afinal de contas, o certo somos nós. A gente quer escolher, se for esse pastor a pregar o pastor Cláudio, eu nem vou. Por quê? O que o pastor Cláudio tem a me oferecer? Não é, Jesus? É dessa forma. Porque nós queremos escolher quem pode falar. Eu quero te lembrar uma coisa, Deus usou uma mula, como é que não pode me usar? Oh, glória! Aleluias! Aleluias! Olha só, ele fazia, o que o Senhor aprovava, mas no fim de tudo, ele acabou se perdendo pelo caminho. Agora, será que a gente tem feito o que o Senhor aprova? Esquadrinha aí o seu coração. Eu, depois do culto de domingo, eu cheguei em casa, cara, à noite me deu uma vontade de orar, cara. E eu vou ser sincero para você, às vezes nós não temos vontade. Isso acontece com você também, que eu sei. Às vezes nós não temos vontade de orar. Mas domingo eu não sei o que aconteceu depois do culto, que me deu uma vontade de orar. Eu não sei. Mas eu sei que, se nós seguirmos na presença do Senhor, fazendo aquilo que Ele aprova, Ele sempre vai estar do nosso lado. Ele nunca vai me abandonar e te abandonar. Mas sabe aquele ditado que diz: diga com quem andas que eu te direi quem és. Sabe esse ditado? Você anda com aquele que está dormindo na fé, é claro que você vai dormir. Se você anda com aquele que tem conselhos como os príncipes aqui, é claro que você vai se desviar da presença de Deus. Aí você vai falar para mim: poxa, pastor, então tem gente com quem eu não posso andar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não seja você a andar com os outros, mas os outros a andarem com você. Você está me entendendo, né? Não importa se a pessoa está no mundo, se ela te seguir, ela vai seguir a Jesus. O que não pode é você, estando com Jesus, seguir uma pessoa do mundo. Sentiu a diferença? É dessa forma. Amém? Glória a Deus. Agora, um outro ponto é, quando a gente está no poder, nós achamos que podemos tudo, né? E aí, se eu estou no emprego que tem um salário bom, se eu contrato um cara para trabalhar para mim só porque eu estou pagando, não importa se eu sou crente, eu posso oprimi-lo, afinal de contas eu estou pagando. Não importa que, mas espera aí, você não é cristão? Não, mas eu não posso perder. Não é dessa forma? Mas a palavra vai dizer que então o reinado foi entregue na mão de Amazias, filho de Joás. E a palavra vai dizer o seguinte, não vou pedir para você abrir para a gente adiantar. Logo no início, esse cara servia a Deus, mas não de coração íntegro, mas não 100%, mas ele servia a Deus. Qualquer semelhança é mera coincidência. Muitas vezes nós somos assim, dentro do nosso reinado, do nosso mundinho, a gente quer servir a Deus, mas não 100%. Senhor, o Senhor vem até aqui, daqui pode deixar que eu tomo conta. E ele foi, seguiu e tal, e depois você pode ler a história, o pai dele foi morto por uma conspiração dentro do reino, né? As pessoas que serviam lá, os empregados acabaram matando o pai dele, porque ele matou o filho de Joiada, o filho do profeta Zacarias, o pai dele matou, e aí o povo foi e se conspirou contra ele, matou o pai dele, e ele, quando assumiu o reinado, ele disse: olha, eu não vou matar o povo, eu vou seguir daqui para frente, eu sei o que o meu pai fez, meu pai virou as costas para o Senhor, e o Senhor deu essa sentença para ele, eu não vou. Só que ele não estava 100% na presença do Senhor. Sabe o que eu quero te dizer? Antigamente o povo cristão era conhecido como, se alguém falasse, não, ele é crente, todo mundo falava, poxa, aí sim, não, então eu confio.
Não precisa nem assinar nada, eu confio. Hoje em dia ele é crente, e daí? Sabe por que isso? Porque eu e você temos tomado atitudes que não têm engrandecido o nome do Senhor em todo lugar. Eu e você temos tomado atitudes que nos beneficiam e achamos que isso é bênção, quando a gente passa outra pessoa para trás. Não dá mais para ser dessa forma. Amém? Nós precisamos acordar e saber que qualquer lugar que estivermos, nós estamos refletindo a luz da presença do Senhor sobre as nossas vidas. Está difícil hoje, né? O povo parece estar com sono. Agora, e quando a gente diz, Deus está no controle de tudo, Deus está no controle das nossas vidas. Olha só o que aconteceu com Amazias, o próximo rei, que era o príncipe, assumiu, falou que ia fazer uma coisa diferente do que o pai fez, já entrou com o coração partido, então ele foi, logo que ele assumiu, mandou matar os caras que mataram o pai dele, que ele falou que não mataria. Sabe o que isso nos ensina? Nós temos feito isso hoje. A gente fala, olha, não, eu não vou fazer isso. Não, pode confiar em mim porque eu sou crente. A partir do momento que alguma coisa vai apertar meu calo, eu já lanço fora, já não sigo aquilo que eu tratei, já não cumpro o meu papel. Aí já falo para o cara, olha lá o contrato. Por quê? Porque eu não tenho mais palavra. Irmãos, um dos sinais da vinda do Senhor é a apostasia. A apostasia, anticristo, então virá o Senhor. E isso tem acontecido, irmãos. Você acha que o mundo vai facilitar para que você esteja na presença de Deus? Você acha? Pergunta para o irmão que está do seu lado aí, só para ele acordar. Fala, você acha que o mundo vai facilitar para você? Não vai, irmãos. Eu sinto em dizer, mas não vai. Se as suas escolhas não forem colocar o Senhor como centro de tudo, você vai cair novamente. Eu tenho que te alertar, porque esta é a verdade. Amém? Glória a Deus. Então, o rei Amazias, ele falou, agora nós vamos para a guerra, vamos conquistar. Juntou um povo lá para guerrear por ele, pagou os caras para guerrear no lugar dele. Então veio um profeta enviado do Senhor e disse, olha, esse povo o Senhor tem rejeitado, esses caras não podem sair para guerrear no seu nome não. Você quer vencer? Manda esses caras embora. Ele falou, poxa, profeta, mas eu já paguei os caras, o que eu vou fazer? Então a palavra vai dizer que ele fala o seguinte, o profeta vira para ele e fala, o Senhor tem muito mais para te dar do que isso que você pagou para eles. Entenda esse mistério, por favor. Não importa o quanto você já perdeu. Não importa o quanto você acha que, poxa vida, eu estou sendo enganado, ludibriado. O Senhor tem muito mais para dar para você. Você não precisa pegar as armas do mundo para guerrear. Você não precisa utilizar das artimanhas que o mundo tem colocado como normal para poder ter as tuas vitórias. O Senhor tem muito mais para você. Amém? Glória a Deus. Lá no 2 Crônicas 25, no versículo 14, a palavra diz assim, Amazias voltou da matança dos edonitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses, inclinou-se diante deles e queimou incenso. Lembra do que o pai dele fez? O pai dele, como rei, ensinou um príncipe que não precisava seguir adiante servindo ao Senhor. Sabe o que isso ensina para nós? Você pode trabalhar, é lícito, amém? Você pode batalhar pelas suas conquistas, é lícito, amém? Estas tuas conquistas não podem se tornar o teu Deus. O amém parou? Não importa o que você vai conquistar lá fora, isso não pode se tornar o teu Deus, não pode te tirar da presença de Deus, não pode ser melhor do que estar na presença de Deus, não pode simplesmente fazer com que você esqueça daquilo que você viveu na presença do Senhor. Amém?
Glória a Deus, aleluias. Olha no verso 15 o que diz: então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias, e ele lhe enviou um profeta que lhe disse: por que você consulta os deuses desse povo, deuses que nem o seu povo puderam salvar? Olha o que o Senhor fez. Ele enviou de novo, a mesma coisa que ele fez com o pai, ele fez com o filho. Enviou um profeta e disse: rapaz, o que você está fazendo? Irmão, eu quero te dizer o seguinte: o Senhor vai enviar profetas para falar com você. Sabe o que você precisa saber? Você precisa dar ouvidos à voz de Deus. Mas sabe quem consegue dar ouvidos à voz do Senhor? Aquele que está cheio do Espírito Santo. Hoje eu contei para os irmãos ali sobre um sonho que eu tive, no domingo à noite. Eu falei para vocês aqui que eu cheguei com uma vontade tremenda de orar na minha casa depois do culto da ceia de domingo. E orei e fui dormir. Então eis que, de repente, estou dormindo, o Senhor me dá um sonho. E nesse sonho estava eu e algumas pessoas que eu não sei quem eram essas pessoas, pelo menos umas 2 ou 3 pessoas, sei lá. E uma delas estava tentando fazer fogo no chão e não conseguia. Então acendia uma brasinha e não conseguia, acendia uma brasinha e não conseguia. Então eu vim para perto dela e falei: não, você vai conseguir, vamos conseguir e tal. E de repente, eu lá, junto dele, a brasa começou a pegar fogo e eis que o fogo acendeu. E eu com uma vara na mão, e na ponta dessa vara eu comecei a pôr fogo, só que em vez de afugentar os animais, estavam vindo para perto, cobras, aranhas. Então eu pegava o fogo lá e colocava neles, e eles se enrolavam no meio do fogo, querendo apagar o fogo. E o Senhor me deu a revelação desse sonho, dizendo: olha, sabe o que é o fogo? A oração. Sabe por que o inimigo tem chegado perto quando você ora? Porque quando você não ora, a escuridão já tomou conta de você. Mas quando você ora, é o fogo do Senhor te consumindo e Ele quer apagar. Quer a conclusão desse sonho? O inimigo está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então não cesse de orar nunca. A oração é o que mantém o fogo aceso dentro de você. Mas pastor, eu não estou conseguindo, ore mesmo assim. Pastor, eu não sei mais nem o que falar, só fala: Deus tem misericórdia. E Ele vai ter misericórdia de você. Amém? Você falou que eu tenho 10 minutos? Era isso, 10? Tá ótimo, 10 minutos a gente acaba. Então no versículo 16 a palavra diz assim: ó, enquanto ele ainda falava, o rei interrompeu e disse: por acaso nós nomeamos conselheiro do rei? Pare, por que você quer ser morto? O profeta parou, mas disse: sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Sabe o que a gente faz? Quando Deus envia um profeta e não é aquilo que a gente quer ouvir. Um irmão, eu estava trabalhando na casa de um irmão, ele falou assim: poxa, por que quando a gente ora e estamos lá firme em oração, em jejum e tal, parece que as coisas ficam dando mais errado. Eu falei para ele: quando você quer reformar uma casa e quer deixar do seu jeito, o que você precisa fazer? Quebrar tudo que estava de velho lá que você não quer, né? É isso que o Senhor faz. Ele precisa arrancar tudo que tem de velho. E quando Ele começa a arrancar, dói. Aí você fala: mas Senhor, eu estou orando, eu estou jejuando. É claro, então deixa Ele consertar. Amém? Glória a Deus. Então ele disse o que pro profeta? Eu te nomeei meu conselheiro. É melhor você ficar quieto, senão você vai morrer. A gente dá ouvido só o que a gente quer dar ouvido. Mesmo quando o Senhor envia um alerta, a gente dá ouvido aquilo que a gente quer dar ouvido. A gente acha que só porque, ai meu Deus, eu estou na minha casa, que tenho tanta coisa para fazer e ninguém me ajuda. Meu marido me ajuda, minha mulher não me ajuda, meus filhos são bagunceiros, não sei o que. Eu acho que eu posso falar o que eu quiser e não posso ouvir nada. Certo, mulheres? Certo, homens? Só porque o cara trabalha fora não pode ajudar em casa. Eu sofro desse mal e às vezes eu não ajudo. Eu tenho que confessar, porque minha esposa fala que eu só falo dela, eu tenho que falar de mim. Mas
Mas a gente precisa entender que às vezes tem coisas que a gente precisa ouvir. E às vezes é a nossa oportunidade de falar. Mas nós temos que saber o que falar quando o Senhor manda. Às vezes nós estamos matando os nossos príncipes, porque somos esses reis aqui. Um rei que não ensinou o seu filho, e quando ele assumiu o trono, simplesmente fez a mesma coisa que o pai. Amém? Eu quero, para finalizar, acabou meu tempo, eu quero te lembrar de uma história. A história de Jonas. Eis que Jonas foi mandado para fazer um certo tipo de coisa que o Senhor pediu. Olha, vai, você vai falar contra tal povo. E então Jonas disse, não, eu não vou para outro lugar. Entrou num barco e tal, e os caras já iam morrendo por causa dele. Veio uma tempestade no mar, você sabe dessa história. Então lançaram a sorte para ver com quem estava o problema, e o problema estava em Jonas. Jonas confessou, olha, está comigo o problema. Então, depois que Jonas confessou, os caras falaram, meu, e o que vamos fazer com você? Ele falou, me joga no mar. Os caras não quiseram, porque temiam ao Senhor. Então, depois de muito tal, eles disseram, beleza, vamos jogar você no mar. Jogou no mar e o mar se acalmou. Até aí você conhece a história. Então que Deus, a palavra diz, deixa eu ver qual é o texto que está, em Jonas 1,17, você pode ler depois, que Deus fez com que o peixe engolisse Jonas. Quem aqui acha que o peixe foi um castigo do Senhor? Você acha que foi um castigo do Senhor? Você também acha? Ah, você só mexeu no cabelo? Entendi. Nós tivemos uma mão levantada aqui, acho que o peixe foi um castigo do Senhor. Jonas foi jogado no meio do mar, porque não queria fazer a vontade de Deus. E pela grandiosa misericórdia, Deus fez com que um peixe o engolisse, para trazer ele de volta para o caminho, para guardá-lo 3 dias e 3 noites. E quando ele saiu do peixe, ele estava lá em terra firme, são e salvo, onde Deus queria que ele estivesse. O peixe foi só a salvação para Jonas. Às vezes a salvação pode não vir da forma que você imagina, que você quer, mas eu quero te dizer esta noite, que o Senhor tem uma salvação para mim e para você. O Senhor quer que eu e você possamos aprender com Ele, aprender dEle, falar com Ele, escutar os profetas que Ele colocou na minha e na tua vida, ser profeta, ser igreja na vida de outra pessoa. Se coloque de pé para que possamos orar. Aleluias. Aleluias. Eu espero não ter me estendido tanto, que você possa ter entendido bem a palavra. Eu me estendi, pastor David? Não? Tá tranquilo? Quanto tempo eu ainda tenho para orar? 5 minutos? Eita lasqueira danada. Irmãos, eu espero que vocês tenham entendido a palavra de hoje. Eu sei que no começo ela parecia boa, de repente ficou dura, e ficou boa de novo. Porque o nosso Deus, Ele permanece fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas eu quero que nesta manhã, assim como nós fizemos no domingo, que você possa fechar os teus olhos e esquadrinhar aí o seu coração. Então examine-se o homem a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Quer dizer, participe da mesa com o Senhor. Que você possa fechar os teus olhos e nós possamos orar, e você possa entender onde você precisa melhorar, onde foi que você deixou de ouvir a palavra do Senhor, quando foi que você deixou de ser direcionado por um profeta dele, quando você duvidou daquele enviado do Senhor para dizer a você o que você precisa fazer, quando você achou que de repente Deus estava te castigando e Ele estava te salvando, quando você achou que um profeta não servia mais para você porque você pode seguir o seu próprio rumo. Esquadrinha aí, irmãos, vigia, olha o teu próprio coração, para que você possa entender onde você tem errado, e daqui para frente o Senhor quer te trazer de volta ao caminho. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, que ela possa ir de encontro à necessidade do teu povo e possa nos direcionar, nos levar adiante, Senhor, que não possamos nos perder à beira do caminho, porque o Senhor é um Deus fiel, é aquele que cuida, que guarda, que restaura, que transforma. Por mais, meu Pai, que de repente nós possamos entender a situação como ruim, o Senhor todas as vezes quer nos trazer de volta para o caminho que o Senhor tem preparado. Prepara, Senhor, estes príncipes
firmes, meu Pai, para viver no reino que o Senhor já tem preparado. Oh, que o reino do Senhor possa se estabelecer sobre a vida de cada um. Oh, meu Pai, ninguém possa se perder, mas possa ser cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor.